Quando nós assumimos a gestão do CRT Bahia, nós não tínhamos nada. Uma caneta sequer, uma linha de telefone, nada que pudesse nos ajudar a iniciar a gestão de forma operacional. Do início da fundação até o aluguel desta sala, em torno de 2 meses para poder conseguir, por conta das dificuldades que se tinha para se pagar, ou seja, formalizar um contrato, devido à burocracia que se é para lidar com dinheiro público. Então nós fomos em busca de locais que pudessem nos acolher. Encontramos ali no Hangar Business, onde nós tivemos que no segundo andar alugar uma sala. Hoje essa sala ela tem 114 metros quadrados e mais 2 ou 3 vagas de estacionamento. Hoje nós estamos pagando de aluguel R$5.261, que é o valor atualizado de hoje, que tem isso multiplicado por 12 meses, tem um valor de R$67 mil anual, 180, 190, aproximadamente R$190 mil nós já pagamos de aluguel durante esse período de existência do CRT Bahia. A partir do momento da separação e que nós abrimos, então, os primeiros meses, nós recebemos, então, um determinado valor do antigo conselho que foi pago pelos técnicos. Esse valor específico, ele só poderia ser gasto com investimento, com compra. E isso é definido pelo TCU, isso é definido pela lei. Então já via uma luz na frente dizendo assim, vocês podem comprar a sede, porque vocês já têm saldo suficiente para isso. E aí começamos a nos reunir e cogitar. Como então nosso conselho estava a passos firmes em direção ao crescimento, e no pensamento de nós não continuarmos pagando aluguel para o resto da vida, aí então nós juntamos a necessidade com a oportunidade. Então, desde o primeiro momento em que houve a eleição dessa primeira gestão do CRT-BA, o presidente Sandro, ele reuniu toda a diretoria administrativa, toda a diretoria executiva e justamente falou em relação à compra da sede, que era uma meta que nossa gestão teria para obter a sede própria do CRT-BA. Quando iniciei a minha caminhada no CRT Bahia, já era um anseio do presidente, bem como da diretoria executiva, fazer a aquisição da sede própria. Então, uma vez decidido pela diretoria executiva que haveria a aquisição da sede, nós trabalhamos justamente para poder ver os meios legais e a viabilidade de ser adquirida essa nova sede. O valor, o dinheiro para comprar a sala, nós não tivemos grandes dificuldades, porque nós tivemos no ano 2019 um superávit que ficou retido, que não poderia ser utilizado no ano seguinte, a não ser para a compra de bens. E aí daí então, como a gente não poderia ser utilizado em outras despesas, surgiu-se a ideia de comprar a sede. Após o presidente conversar comigo à época, sobre a aquisição da sede própria, este assunto foi levado para deliberação plenária. Foi aprovado sem ressalva a compra da sede e posteriormente remetido ao CFT, que é o Conselho Federal, ao qual nós pertencemos. Com isso, nós montamos uma comissão interna para poder ver os meios legais. Colocamos uma comissão de conselheiros para que fiscalizassem os procedimentos e os ritos da compra da sala. E aí comecei meu processo, montei o estudo técnico preliminar, fiz toda a parte do chamamento público com base na Lei 13.019. Para que esse chamamento público? Para dar mais transparência e visibilidade para todos os que queiram participar. Nós temos que falar de essencialidade. Quando, por exemplo, nós recebemos o projeto e ouvindo diversos setores e diversas pessoas, nós então optamos pelo que seria essencial que tivesse que ter na nova sede. Decidimos com o presidente Sandro e com os conselhos, um corpo de conselheiros, as comissões, onde esse imóvel estaria localizado, E daí o local ao qual escolhemos para montar esse chamamento, o imóvel que está perto de estação metroviária, estações rodoviárias, próximo a agências bancárias e um local de fácil acesso para todos os técnicos industriais. Quando eu comecei a perceber que
os candidatos eles estavam se aproximando, interessados realmente em fazer com que a sede se tornasse realidade, eu me senti bastante motivado. Eu acredito que ali eu já mirava a sede do Conselho Regional dos Técnicos da Bahia funcionando. Após acolhermos essas propostas, veio outra fase. Qual era a outra fase? Comprovar que, de fato, os imóveis ofertados estavam em consonância com os preços de mercado praticado. Daí constituímos um avaliador de imóvel. Esse avaliador é um perito oficial, inclusive ele é certificado pela Caixa Econômica Federal. Por quê? Para dar mais legalidade, eu não posso contratar um avaliador privado. Essa pessoa tem que ter uma prerrogativa pública, tem que ser um perito oficial. Então esse perito oficial, né, com base nos orçamentos propostos para nós, restou comprovado que esses imóveis de fato estavam em consonância com o praticado no mercado. E com muita luta, muita labuta, muita paciência, muita procura, nós achamos no mesmo complexo, no hangar, no 7º andar, um ambiente que nunca tinha sido usado, um ambiente completamente novo. No valor do imóvel referenciado, o órgão estava disposto a pagar até R$990 mil. O imóvel já com requisitos mínimos. O que é esses requisitos mínimos? Instalações elétricas, instalações hidráulicas, parte de piso, rede lógica e forro, além de 5 vacas de estacionamento. O imóvel proposto atendia a questão do preço e a questão da técnica, porque ele nos ofertou um imóvel de 230 metros quadrados, um imóvel com 6 vagas de estacionamento, um imóvel próximo à estação metroviária do bairro de Mussurunga, que é a entrada de Salvador, é a segunda estação de metrô da capital baiana. Sem falar que é próximo a shopping centers, próximo a agências bancárias, a rede de restaurantes, ou seja, para dar uma garantia melhor para os transuentes, para os usuários do sistema, né, para os usuários do CRT Bahia. A gente fez a proposta e aí então ele aceitou que fosse feita essas melhorias na sala, que nós precisaríamos da sala em determinadas condições. Isso foi colocado em contrato e aí então a reforma começou. Ao momento da reforma, de responsabilidade do vendedor, estipulamos um prazo de 45 dias para a entrega desses requisitos mínimos. Mas, devido à eficiência do construtor, entregamos em tempo recorde, ou seja, entregamos em 20 dias. Após essa entrega de atendimento aos requisitos mínimos, foi onde o CRT Bahia entrou, com a reforma de fato. Então, o primeiro ponto que a nossa sede deve cumprir é nossas plenárias. Então, nós tivemos uma dificuldade muito grande no começo de realizar nossas plenárias, alugamos espaços, buscamos órgãos públicos para poder fornecer espaço para poder ser realizada a plenária, que é justamente o ato democrático do Conselho, e a nossa sede vai atender justamente, principalmente esse ponto. Vai ter um local específico onde nós vamos poder realizar as reuniões plenárias, as reuniões de diretorias e as reuniões de comissões. Com relação aos funcionários, nós procuramos fazer uma divisão aprazível, onde o profissional, o colaborador da casa, ele tivesse, né, a essencialidade dele suprida, como, por exemplo, um ambiente de copa, como, por exemplo, um ambiente que respeitasse todas as regras ergonômicas e que ele recebesse, né, todo esse aparato de conforto para que ele pudesse atender bem o técnico da Bahia. Então, com a nova sede, os colaboradores terão um espaço para poder realizar suas atividades com mais dinamismo. Cada setor ele vai ter sua privacidade de reuniões e, com isso, vai ter uma qualidade melhor no atendimento final, que é justamente o atendimento ao técnico. Tínhamos um orçamento previsto de R$200 mil para estar fazendo essas intervenções. E a equipe de licitação do CRT Bahia, né, a Comissão Permanente de Licitação, juntamente com toda a sua equipe, foi mobilizada para startarmos esses processos de contratação, onde montamos um estudo técnico preliminar, ou seja, foi em tempo recorde também, vale salientar, vale reiterar isso, que foi um tempo recorde. Toda a equipe mobilizada, onde buscamos, dentre os fornecedores, os melhores, que atendiam técnica, conforme estabelecido por nós, nos nossos termos de referência, e preço. Dos 200 mil que tínhamos previsto para aquisição, por incrível que pareça, gastamos R$140 mil,
para colocar departamentos, para climatizar todos os ambientes, para garantir o isolamento acústico e para colocar toda a parte de mobiliário. Por se tratar essa sede no mesmo prédio onde se encontra hoje o CRTBA, teve uma aproximação dos colaboradores de estar vendo de perto ali as tratativas que estavam sendo relacionadas à reforma. Então eles acompanharam, se dedicaram a fazer isso justamente e ter o atendimento que eles vão trabalhar. Então eles queriam se certificar que aquele ambiente realmente teria a qualidade necessária para esse atendimento. Bem, aí com a conclusão da reforma, nós observamos que, primeira coisa, tudo que foi empregado lá tem de primeira qualidade. Para começar, a vigilância e o acompanhamento que os colaboradores fizeram em cima dos procedimentos. Quem estava fazendo a reforma da sede, nós observamos que também eram técnicos. E quando eles souberam que a casa era deles, aí então houve um grau de capricho em cima dos profissionais. Tudo isso contribuiu para que então a obra ela fosse executada dentro de um prazo antes da data determinada para a inauguração e que a obra ela tivesse um grau de qualidade acima das demais obras. A própria Constituição Federal, no seu artigo 70, fala acerca do princípio da economicidade, né? O que é o princípio da economicidade? É a otimização dos gastos públicos. Preferimos optar por essa aquisição para aplicar o dinheiro do técnico industrial, né? Dar esse retorno público para a sociedade. Nós começamos, quando começamos a pagar o aluguel, nós começamos com um valor de R$ 4.700, hoje já estamos nas R$ 5.261. Isso nós pagamos durante 3 anos, estamos fechando já 3 anos de contrato. Esse valor hoje estaria em torno de R$ 190 mil, tá, de custo em 3 anos. Se nós continuarmos pagando o aluguel, em 15 anos nós já tínhamos pago o valor que nós pagamos pela sala. 15 anos de aluguel de 2 salas para pagar, para quitar 5 salas, que é o que nós compramos, 5 salas. Então é uma vantagem muito grande para o CRT, né? Sem contar vai estar quitado e vamos estar na nossa casa própria, que é o sonho de cada cidadão. Imagine, o conselho não é diferente. O imóvel foi comprado não pelo senhor Sandro Augusto. Sandro Augusto, ele deu legalidade ao ato. Ele, como presidente do órgão, né, como representante dos técnicos industriais do estado da Bahia, ele deu legalidade àquele ato. Ou seja, esse imóvel hoje ele não é do senhor Sandro Augusto, não é de um particular, e sim de uma coletividade. O CRT Bahia hoje é uma coletividade que atende a todos os técnicos industriais da Bahia. Em suma, esse imóvel é uma conquista dos técnicos industriais. Então, graças a esse empenho de cada um dos colaboradores, de cada um dos conselheiros, cada um da diretoria administrativa, cada um com suas qualidades técnicas, o resultado não poderia ser diferente do que nós vamos encontrar hoje. Um ambiente aconchegante, um ambiente seguro e onde o técnico vai se sentir em casa. A compra da sede ele tem um significado muito grande para o conselho. O que ele significa para o conselho? Uma economia muito grande, como acabei de falar há pouco instante. Em 15 anos nós vamos estar com essa sede quitada, ou seja, é R$ 1 milhão que nós vamos deixar de pagar, ou seja, que nós vamos economizar em 15 anos. R$ 1 milhão hoje, a gente pode fazer muita coisa pelos técnicos. Após diversas conquistas muitas vezes difíceis de conseguir, uma das coisas que nós observamos é que, além da garantia das atribuições que tem acontecido, essa gestão especificamente, ela tem feito a aplicabilidade do recurso público pago pela anuidade, pela arrecadação com os técnicos, de forma eficiente. Foi um imóvel adquirido, como eu falei, bem abaixo do preço de mercado. Isso representou uma economia, né, para o CRT Bahia de mais de 30% de bem de capital. Atendemos a todo o princípio da economicidade no que diz respeito à racionalização de dinheiro público, à racionalização de receita pública
E isto que é o interessante, é isto que nós como servidores buscamos devolver para a população. É o gasto racional dos recursos, né? É o gasto otimizado. Então eu quero que todos vislumbrem os passos firmes que o Conselho Regional dos Técnicos da Bahia tem dado, onde a eficácia, onde a eficiência na aplicabilidade do recurso tem sido garantida. Essa gestão, né, pegando conselheiros, pegando a diretoria executiva, pegando os colaboradores, pegando toda a parte de assessores, está de parabéns, justamente porque foram eficientes na execução dos seus papéis. E o técnico ele também está de parabéns, porque ele tem hoje a tranquilidade de saber que os recursos que têm sido aplicados têm sido feitos de forma efetiva a garantir um funcionamento apraz aos profissionais da Bahia. O CRT-BA ele vai ganhar autonomia, onde ele não vai precisar mais pagar aluguel, então vai ter sua casa própria. Então, independente do que aconteça daqui para frente, nós temos o ambiente ali para o atendimento do técnico. Os colaboradores, por consequência disso, vão ter um ambiente próprio, um ambiente que ele vai se sentir mais confortável em exercer sua atividade e vai gerar uma qualidade de serviço maior e, por consequência, o técnico, que é o nosso objetivo final, vai ter esse atendimento de qualidade, onde ele vai se sentir confortável e ele vai se sentir seguro também de estar chegando até a sede ou até mesmo pelo teleatendimento e ter a sua solicitação atendida. Do ponto de vista técnico, como técnico que faço parte do conselho, que além de ser diretor, eu sou técnico também, eu me vejo, vamos dizer assim, protegido por ter uma sede própria, por saber que esse conselho não é um conselho provisório, ele veio para ficar e lutar por nós técnicos, por todos os técnicos da Bahia. Tá? Então eu me sinto seguro, como assim deve se sentir todos os técnicos do estado da Bahia. Com essa sede nova, ganha a sociedade como um todo, além de proporcionar para o técnico industrial, para o transuente, para a sociedade, mais conforto no atendimento, eles vão ter uma garantia de adentrar um local onde vai ser bem recepcionado, um local amplo, um local de fácil acesso, ou seja, um local a que ele pode usar hoje, pode voltar aqui daqui a 10, 15 anos, vai estar no mesmo lugar. Morar na sua casa própria é outra coisa, né? E com certeza a aquisição da sede do CRT Bahia é muito importante. E eu quero parabenizar ao presidente Sandro Augusto, a toda a diretoria. Isto é uma conquista muito grande para um conselho tão jovem e tão promissor. E quero parabenizar também a diretoria do CRT da Bahia, né, o CRT-BA, mas que é de suma importância cada conselho regional tenha a sua casa própria. Eu só posso parabenizá-los e dizer que estamos aqui empenhados em, sempre que possível, levar uma maior quantidade de apoio para que os técnicos da Bahia sejam bem atendidos, conforme nós procuramos atender todo o Brasil aqui no CRT. CRT da Bahia, a qual tem sido trazido com muita eficiência e competência pela sua diretoria, especialmente pelo presidente Sandro, que tem trabalhado muito em prol dos técnicos industriais. Trabalhando tanto que até já comprou a sua sede, ele está mostrando para o técnico da Bahia a que o CRT veio. É muito importante os técnicos saberem que tem um lugar aconchegante para recebê-los. Tá? Então, é um passo bastante importante a compra da sede. E eu quero parabenizar toda a diretoria do CRT Bahia por essa iniciativa. E aí então eu chamo todos os técnicos para analisarem o seguinte: se em tão pouco tempo nós conseguimos tanto, já temos uma sede própria, já temos todo o esquema de fiscalização montado, analisem conosco
Daqui a 4 anos, 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, o CRT Bahia realmente vai estar muito maior do que é hoje. O CRT Bahia, ele já nasceu grande e em muito pouco tempo ele será gigante.